Olá, iniciando mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, às 13 horas e 30 minutos, sempre de segunda a sexta-feira. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e depois, à noite, pode rever também o programa que é apresentado em reprise às 20 horas aqui na emissora. Depois, o painel regional fica disponibilizado no YouTube para você rever a qualquer momento, na sua tonalidade ou nos pontos, nos trechos que julgar mais interessantes. Aqui a informação, a opinião, o comentário sempre com conteúdo proferido pelas personalidades, os convidados e comentaristas que passam aqui pela nossa bancada, como hoje aqui ao meu lado o advogado Sidney Costa. Aqui à minha direita, o também advogado Francisco Pacilo. Estamos aguardando aqui a presença do eterno vereador Mantovani Calejão, que já deve estar se dirigindo aqui, já pegou aí o trânsito, né? Com certeza estava em confabulações, em época eleitoral. Ele não é mais candidato, mas fica aí pelas ruas, sempre em campanha. E a gente apresenta também jornal parceiro aqui do painel regional, como o Diário do Litoral, que traz como manchete: Farid Madi pode ficar fora da corrida eleitoral em Guarujá. Farid Madi, o ex-prefeito, que era candidato, teve aí a sua impugnação eleitoral pelo juiz eleitoral lá de Guarujá. Está aqui uma edição para o Sidney Costa, outra para o Francisco Pacilo. A gente aguarda aqui. E a gente já vai cumprimentando os nossos convidados de hoje, como o Sidney Costa. Sidney Costa, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Heraldo. Olha, em respeito aos conselhos dessa admiração vetusta que eu tenho pela sua carreira de jornalista, eu sou obrigado a ser mais rápido nesse comentário inicial, mas sem deixar de falar algo que vem acontecendo, a exemplo da forma que acontecia antes, no tempo do antigo apresentador. Novamente, eu sou parado na rua e as pessoas mandam um abraço para você, falam da sua correção no link dos assuntos, falam da onde você vinha, porque eles perguntam: poxa, mas o doutor Heraldo, como ele estava lá, tinha um jeito. Agora, bastante vibrante o jornalismo do painel regional. Não sei se é exemplo de como era antes, porque também não chegam a essa mesura. Mas, então vai aí, ó, Heraldo, ó, pessoas que mandaram um abraço para você, querem até se aproximar de você. O Cristian Alves, que é o presidente regional dos profissionais de relações públicas. E outro que me parou, contemporâneo de antiga como advogado, o doutor José Laurindo Galante Vaz, que mandou um abraço para você, conhece do teu trabalho como advogado e não sabia dessa sua correção na apresentação do painel, que está perfeito. Está aí. Hoje você é a estrela sociométrica aí da Baixada de novo. Algo que a gente já sabia pelo seu trabalho de longos anos, né? Como até editorialista desse jornal, que hoje virou um jornal de eventos, mas já foi importante. Enfim, está aí dados os recados. Sempre uma honra estar do seu lado. Muito obrigado, Sidney Costa, e um abraço também ao Cristian, ao José Laurindo Galante Vaz, pela audiência aqui do programa. Francisco Pacilo, boa tarde, segunda-feira, início de semana, em meio à grande corrida eleitoral. Afinal, vamos eleger os nossos representantes, não só aqui em Santos, como em todos os municípios brasileiros, Francisco Pacilo. É o momento da reforma, é o momento da mudança, ou é o momento que vai se repetir as mesmas mazelas? Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Jéssica, telespectadores. É uma satisfação estar uma vez aqui mais nessa bancada e aproveitando o assunto candente, que são eleições tão importantes e com tanta influência em nossa vida profissional, pessoal, social. Pena que há uma monotonia, nem parece que nós estamos em época eleitoral, né? Aí eu acho que a lei foi extremamente rígida, engessou, não está permitindo, viu, Heraldo, que se tenha mudanças, eu acredito nisto, infelizmente. Quem tem grande chance de continuar, porque fez campanha durante os 4 anos, tem condições de ter apresentado o trabalho que foi feito, e quem quer inovar fica com essa dificuldade. Mas eu acredito que o eleitor santista, como sempre consciente, fiscal, observador, vai saber votar
neste pleito. Por quê? Eu acho que precisa mudar. Muito bem. E vamos agora a Jéssica Souza. Olá, Jéssica, tudo bom? Tudo bem, Heraldo? Boa tarde Tudo bem no pra final de você. semana? Foi tudo tranquilo. Descansou bastante? Deu para descansar bastante. Então, tudo bem? Boa tarde para você. Sidney Costa, Facilo, também uma ótima tarde para vocês. E cumprimentos Jéssica, eu também. falei menos porque foi ordem do chefe, mas não esqueci de você. Tudo Parabéns, bem. como sempre, aí Tudo fazendo a bem. interatividade dos nossos telespectadores. E o Pacilo, que é esse reconhecido advogado da cidade. Tudo bem? Uma ótima tarde também para você aí de casa que está nos assistindo. Participe com a gente através dos telefones 3223-1120 e 3223-7676. Você pode participar também através do Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. Mande sua dúvida, sugestão, pergunta, opinião, fique à vontade. A bancada do painel é bem democrática. Participe com a gente. Muito bem, em termos de eleições, a gente tem que debater aqui, apresentar, comentar essa pesquisa publicada ontem pelo jornal A Tribuna, realizada pelo Instituto de Pesquisa A Tribuna, que coloca, revela 57,2% na pesquisa estimulada. Paulo Alexandre Barbosa, o atual prefeito, está na liderança, seguido pela candidata do PCdoB, a Carina Vitral, 5,3%, Marcelo Delbosco, que até então vinha pontuando nas demais pesquisas de intenção de voto na segunda colocação, caiu agora para a terceira colocação aqui na pesquisa do IPAT, com 3,8%, Paulo Schiff 2,5%, Edgar Boturão 2,3%, professor Genival Bezerra 0,6%, Débora Camilo 0,3% e Elia Litt 0,1%. Curioso, Sidney, é que o Paulo Alexandre Barbosa, ele segue na liderança aí também, mesmo na pesquisa aquela não estimulada, na espontânea, 42,1%, e a Carina também, logo na sequência, com 4,2%, e o Marcelo Delbosco com 2,1%. Quer dizer, vou começar aqui pela minha direita, o querido Francisco Pacilo, que é atento observador destes números revelados agora pelo Instituto de Pesquisa A Tribuna. Geraldo, eu vejo com bastante cuidado, com bastante descrença, porque nós estamos começando agora, a realidade é que o prefeito está aí há 4 anos no Diário Oficial, em tudo quanto é jornal, Então há uma naturalidade, os candidatos novos têm uma certa dificuldade de conseguir colocar o seu trabalho, as suas propostas em função da limitação, do engessamento da lei eleitoral. Então, eu acho que esta é uma quase que naturalidade. O prefeito tem uma campanha rica, não sei se isso está dentro do limite da legalidade, porque é assim, até assintoso o material de propaganda dele em relação aos demais, isto tudo influencia, lamentavelmente, porque a eleição perde o seu caráter de fato político e ideológico e passa a ser algo marqueteiro e econômico. E a gente vê o resultado do que dá a marquetagem na eleição, o que aconteceu com o PT. E desta maneira, eu vejo que, em função de um início, não representa, no meu entender, muita coisa não. Aliás, o que eu acho curioso é que a Zona Noroeste pontua de uma maneira destacada na pesquisa. E isto é uma contradição, na medida em que a Zona Noroeste não foi tão atendida, ou melhor atendida do que seria esperado, ou não teve tanto investimento, como tiveram outras zonas da cidade. Eu acho que deve ser feita uma nova pesquisa, talvez os pesquisadores seria interessante que comentassem o porquê desta contradição. No mínimo fica uma curiosidade. Muito bem. Sidney Costa, viu os números apresentados pelo Instituto de Pesquisa A Tribuna? Olha, não lhe desrespeitando, porque o senhor já me convocou para fazer essa reflexão, mas é que eu estava sentindo um vazio tão grande aqui do meu lado, e ele acabou de ser preenchido e já me trouxe uma motivação até para continuar melhor no programa, porque a gente acaba descobrindo coisas do passado que repercute ainda no comportamento dos políticos.
Se é uma coisa que não muda muito, e acho que eu até vou me render, eu pensei que ia mudar depois do avanço que se deu das ruas para cá, para esse momento, é o comportamento político. E ele, quando fala, acaba fazendo até emissões proféticas. Portanto, eu não sei se ele está sabendo ao par dos números, mas se o senhor repetir para ele, eu quero ouvir o nosso Mantor. Quero passar a minha vez para ele. Muito bem. Mantovani já aqui, já anunciei, estava chegando e já está devidamente instalado. Tudo bom, Mantovani? Boa tarde. Claro que acompanhou os números da pesquisa. Tá bom, então vamos começar pelo começo. Eu quero dizer a vocês, boa tarde. Boa tarde a Camila. Não, a Camila não, a Jéssica. Jéssica. Andressa, Jéssica do vestido vermelho. A Jéssica. A Camila está assistindo, você É a deu boa Jéssica. tarde também. É que a Camila me faz lembrar o PT. Opa. O PT. Ela andava com uma roupa vermelha no final do mês passado, me faz lembrar o PT. Mas, o Pacilo, deixa eu dizer ao Sidney o seguinte, não existe nada de diferente. Né? Existem pessoas que vivem Tô me um pouco convencendo. mais ou um pouco menos. O que houve com a Zona Noroeste? Vocês notaram? Você que está me vendo, você notou que a quantidade de bandeirinhas do PT sumiu? Que os candidatos do PT não usam mais a bandeira do PT? Você notou que os grandes líderes do PT se envergonharam tanto que não colocam PT embaixo? Vocês notaram que existia candidato do PT que hoje estaria com 10,4 na Zona Noroeste e não chega a 5 e não vai chegar a 3 no final? A Zona Noroeste entendeu. A Zona Noroeste entendeu o porquê desse escondimento. Pacilo, o que está acontecendo no nosso país, Pacilo, não é o povo se rebelando, não é o povo prestando atenção, é o político ficando com vergonha, ficando com medo da resposta que vai ter nesta e na próxima eleição. No meu tempo, o político não tinha medo, tinha vergonha. Melhor. Lamentavelmente, hoje, o político continua sem vergonha, mas perdeu o medo. Não perdeu o medo. Perdeu ou não perdeu? Perdeu ou não perdeu? Perdeu o medo, desculpe. Perdeu o né? medo. Perdeu o medo. Perdeu o medo. Mas continua desavergonhado. Tá, você vê com isso. Continua sem vergonha, mas perdeu o medo. Gente, o pessoal da Zona Noroeste está assim. O que me estranhou, Mas como é que você analisa isso, o que me Mantovani? estranhou foi o pouco percentual do Paulinho na praia. Ah, bom. Aqui, na área, não dos ricos, mas dos mais abastados. Agora, não tem diferença nenhuma. Mesma coisa. Não existe nada de diferente. O Paulo foi e será regular prefeito para excelente prefeito.
Como, Mantovani? Excelente prefeito para regular. Ele vai se Não é o reeleger. contrário? Sim, mas... Não é o contrário? Não. Não, mas aí fica... Vai crescer, vai não crescer. Aí é bom, não O é segundo regular, mandato- regular para... O segundo Excelente. mandato dele... É um pulo muito alto, O né? segundo mandato dele vai realmente levá-lo a patamares altíssimos. Mantovani, como é que... Ele é muito bom. Mas como é que você analisa isso? É a região que tem mais carência, que vive sob aqueles problemas constantes de enchente, que vive o problema da falta de atendimento de saúde e é a região que mais apoia, mais aprova o atual prefeito. É tão simples. 65,3% do eleitorado. É tão simples. O que mais reclama é o que É mais tão apoia. simples. É simples. Eu acho que a pesquisa foi feita por É simples. celular. Não, a pessoa estava em outro lugar. Não, nada disso. Veja a propaganda do Paulo e vê Rica o milionária. número de equipamentos que foram destinados para a Zona Noroeste. Veja a quantidade de equipamentos para o esporte. Heraldo, você sabe o que é um café da manhã por 50 centavos? Você sabe o que é um prato de comida? A quantidade que tem agora nos morros, que tem na Zona Noroeste, Sim. não tinha antes. Não tinha. E quem fez isso lá? Foi o Paulinho. Foi ele que fez. Mas isso é assistencialismo. Foi ele que isso é fez. assistencialismo. Não é As pessoas querem oportunidade. E quem está pagando é o empresário, que já pediu o reajuste disso aí. Assistencialismo, Paulinho. Assistencialismo. O Pacilo, não é não. Não é não. Isto é preocupação com a fome que tem por aí. Tá reeleito, Você vê propaganda política aí, Mantovani, uma moça falando, porque só olham o lado daqui. Não dizem que Santos tem palafita, não dizem que Santos tem. Ora, bolas, ela acordou agora. Ela veio da onde? Veio da onde? Veio do Sul? Veio do Nordeste? Ela não sabia que ali na Zona Noroeste tem palafita? É lógico que tem. Ela não tinha nascido ainda e lá já tinha mangue, lá já tinha palafita. Agora, usa isso na propaganda para quê? Isso já existia, já existe. Pacilo, vamos dar uma paradinha e vamos olhar. Esse garoto, realmente, ele cresceu maravilhosamente. Está indo muito bem, vai dar um banho, está dando um banho e vai ser uma grande surpresa para a população santista. então os outros é melhor até parar de fazer campanha? Eu acho que deviam parar mesmo. É? Devia parar mesmo. Devia parar. Tá ganho? Olha, Parar o porque que vai se ficar vê, feio para esses. Não. Vai ficar para esses caras todos O que se feios. vê é uma supremacia econômica com assessoria Não gastou dinheiro de nenhum. gestão. O Paulo não está gastando dinheiro Não, nenhum. aquilo é tudo de graça. Não, o que ele está gastando é coisa, Não tá- é dinheiro não do está partido. dentro da lei. A Olha, propaganda, o tribunal- de televisão a Justiça Eleitoral tem que ver isso daí. Ô, Pacilo, a dinheiro campanha Como dinheiro? A campanha está autorizada a ser milionária. Santos, você mas- pode gastar 1.732.000. Acho dinheiro para 1 milhão? 1.732.000. 1 milhão não dá para nada. Como não dá? Opa. Como não dá? Se você Com não está aquelas mais fazendo cenas, com aquelas sobrar fotos. aquele dinheiro. avanço de rua, você não faz mais, você está praticamente fazendo na televisão. vai sobrar dinheiro. Hoje vocês não vão avançar no horário, não. Agora é o momento do intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vai sobrar dinheiro, Pacilo. Já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional e a gente engata novamente na pesquisa que foram ouvidos também os eleitores, os entrevistados, acerca de intenção de votos para candidatos a vereador. Primeira colocada ficou a Thelma de Souza, 3,8, vereador Banha, 2,8, professor Kenny, 2,4, Constantino, 1,4, Cacá, 1,0, Fabiano na Farmácia, 0,9, mais ou menos. Nacal, Sadal Nakai, 0,9. Mantovani, com exceção
com exceção dos que já são vereadores, e a Thelma, que já foi vereadora, agora está tentando novamente, aparece aqui apenas o Fabiano da Farmácia, que já tentou em outras ocasiões também, né? Foi bem votado na eleição passada. O Fabiano sempre é bem votado. É. Ele tem um trabalho muito profundo na Zona Noroeste. Ele atende as pessoas com um carinho extraordinário, presteza. E é um amigo. Ele é um amigo do vizinho dele. E por isso ele mantém essa numeração de votos aí boa, é bem votado. Em relação aos demais, é o caso do Banha. É o caso do Banha. Vocês devem ver que o Banha, pouquíssimo dinheiro, está gastando e vai gastar nessa campanha. Pouquíssimo. É realmente um trabalho. É aquele trabalho de manhã, de tarde, de noite, por 1 ano, por 4 anos. É o arroz com feijão de todo dia. É um trabalho digno, um dos grandes representantes da Câmara Municipal de Santos, que dentre os trabalhos de destaque, eu reputo, um dos últimos aí, que foi a gratuidade para as pessoas com 60 anos, que só Santos não tem, os outros 9 municípios têm, Guarujá tem, inclusive, o passe livre para os estudantes e Santos não tem. O prefeito vetou e a Câmara votou a favor do veto. Então, isso é muito triste, muito ruim. O resultado está aí, Banha, muito bem lembrado. Acho que o segundo bem lembrado na lista é trabalho. Então, quem não tem trabalho, precisa de dinheiro, gastar dinheiro na campanha eleitoral. Como o Banha tem trabalho, ele não precisa gastar tanto dinheiro. Sobra dinheiro para ele. Por quê? Porque o munícipe reconhece o trabalho que ele tem feito durante todo o mandato dele, uma preocupação, um trabalho coletivo e não um trabalho individual, como essa questão aí, desculpe, meu querido Paulo Franz, a questão do Uber. Um vereador se apropria dos interesses da cidade, o executivo não dorme no ponto e nós estamos com um baita de um problema. Eu, cidadão santista, que poderia estar se usando de um outro transporte com melhor qualidade, está aí sofrendo. Sidney Costa, os números para vereadores, Sidney Costa. Olha, Heraldo, eu acabo sempre fazendo um roteiro para não fugir do assunto e principalmente para colher o melhor dessas duas autoridades em política na cidade, que prefiro começar pelo Mantovani, por questões lógicas, já atribuí a ele a condição de o dicionário vivo de todos os assuntos e todos os verbetes ligados ao legislativo, e o crítico mais severo atualmente, que é o Pacilo. Vem vestindo aí uma camisa de carbonário que eu desconhecia e até às vezes obriga eu a pensar. Então, o que eu não ia fazer hoje, que era apenas aprender aqui, eu vou ter que refletir acerca do primeiro argumento que eu achei importante falar daqui. A plutocracia que impôs a mini-reforma eleitoral. Na verdade, não foi a lei eleitoral, porque é bom que o telespectador entenda essa questão que está ocorrendo agora, nas eleições de 2016, o Congresso voltou uma mini-reforma e mudou condições importantes para a apresentação do candidato. Entre estas, a diminuição do prazo para a campanha eleitoral, de 90 para 45 dias, portanto, pela metade. Também influenciou o gasto de campanha, admitindo finalmente que não tem outra maneira de fazer política que não seja com dinheiro, apenas colocou um limite para esse gasto, olhando o aspecto do número de eleitores e dos municípios. E fez aí uma contabilidade bastante interessante, que acaba até em centavos. Eu sempre duvido de conta que acaba em centavos. Enfim, mas colocou, para a gente falar em número fechados, colocou para vereador 280 mil de limite de gasto. Em Santos. Em Santos, só posso falar em Santos, porque senão eu teria que ter uma memória bastante avantajada. Mas para cada região tem o seu número. Mas aqui em Santos, na cidade de Santos, o vereador pode, em número fechado, vai até centavos, mas em número fechado, pode gastar até 280 mil reais, pode contratar até 304 pessoas para trabalhar para ele, e o prefeito pode gastar até 1.732.000 reais e pode contratar até 608 pessoas para trabalhar para ele. Eu acho que é interessante colocar isso mais telespectador, para o gasto mínimo. Eu acho que quando a legislação invade
essa seara do gasto de campanha e põe um teto máximo, quer dizer que para se eleger vai ter que ter um mínimo. Não vai dar para apresentar conta só com voluntários. Vai ter que ter um mínimo de gasto. E eu até, com as minhas formas de reflexões, acho que esse mínimo é 10% do que está sendo imposto. Um candidato eleito em Santos, no mínimo, terá que ter uma prestação de contas de dinheiro que passou pela conta de campanha de, no mínimo, 10% do limite máximo. Aí nós vamos entrar em outro aspecto que até não vou negar isso, nunca tive isso aqui, nunca me cobraram isso aqui. Gente, eu estou há 3 anos no painel regional, nunca chegou um dia que na época, o outro apresentador, ou agora o Heraldo, falasse, não fala sobre isso. Aqui não tem, aqui as consciências são livres. E na minha consciência, aprendi a admirar demais o Banha. Não é essa minha fala que vai atrapalhar qualquer outra questão que o telespectador precisa analisar. Não tem na Câmara de Santos hoje alguém mais próximo que o munícipe ou mais próximo que o eleitor que o Banha. Isso aí é indiscutível. Tem aí uma estrela do K, tal, Y, sei lá, vem do Canadá, não vem, não sei. Eu quero dizer que no aspecto de companheirismo, peito aberto, de amizade fácil, e eu já tinha uma amizade até antes, de agora me aproximar do Banha, até aqui, viu, nos corredores. Me dá atenção nos corredores, pega meu telefone, liga para mim. Ah, eu conheço, trabalho com político, gente, desde o ano 2000. Nunca recebi um telefonema nem dos meus clientes. Se eu não telefono para saber agenda, horário de campanha, não tenho retorno, não. Encontro com o Banha aí saindo do programa, já pegou meu telefone e várias vezes me ligou. Como é que está você, meu irmão? É um homem de fé. Eu havia perdido a minha, não tenho aqui necessidade de mentir. Recuperei minha fé em conversas e orações com meu companheiro Banha. Portanto, esse aspecto, seja da proximidade do munícipe, do eleitor, seja o aspecto de que é um atuante na Câmara, é indiscutível. Aí aparece aí, Heraldo. Aparece aí com quantos por cento na espontânea? Espontânea? 2,8%. Então, nós fizemos um cálculo, eu e o Mantovani aqui. 2,8% daria 9 mil votos. Fizemos um cálculo aqui já. O problema é que são votos válidos. Tem que contabilizar a redução de 30% de brancos e nulos. É mais ou menos só se não fazer a mesma média de outras eleições. É a mesma coisa. Então vai ter que reduzir. Vai dar 6 mil votos. Não é um número desconhecido para nós. Não. Ele está mantendo a hegemonia desse reconhecimento do munícipe, do eleitor em Santos. Uma excelente votação. A hegemonia. É um homem que se dedica e tem um eleitorado que confia nele. Né? Não tendo a bandeira do PT na parte de baixo, é uma excelente votação. É isso. Muito bem. A gente tem um VT aí sobre uma manifestação realizada ontem na Ponta da Praia. Comerciantes e moradores estão se mobilizando, querem providências, né, em relação à ressaca, à destruição, enfim. Está no ponto aí? Ponta da Praia realizaram um protesto ontem pela manhã para chamar a atenção das autoridades e pedir medidas contra a ressaca na cidade, que aconteceu dia 21 de agosto. A manifestação começou por volta das 10 horas em frente ao Aquário Municipal. Os moradores carregaram placas e caminharam até o ferry-boat, ocupando a pista sentido Canal 7, e passaram pelos locais que foram destruídos pela força da água. A forte ressaca inundou garagens de prédios, restaurantes e clubes da Ponta da Praia. Vários carros ficaram submersos. Além disso, as muretas da orla da praia foram destruídas com a força da maré. Muito bem. Aí na fase de contabilização de danos ocasionados lá pela ressaca na Ponta da Praia, a Lei 12.611 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, traçando atribuições da União, Estados e municípios para a criação de mecanismos e sistema de informações de monitoramento de desastre, parece que é mais uma letra morta, não, Pacilo? Eu acredito sim, viu, Heraldo? E isto tem que ser cobrado dos responsáveis que deveriam instituir as defesas, né? Porque
porque afinal de contas não é um terremoto, não é um vendaval, não é um tufão, não é nada. E nós temos aí alterações, por exemplo, a dragagem do canal, nós temos acompanhando aí já há um certo tempo, a imprensa vem noticiando o avanço do mar. Eu acho que faltou uma fiscalização devida, adequada, uma prevenção, inclusive de avisar os moradores da possibilidade deste evento danoso. E nós não podemos ficar só esperando lá no Jornal Nacional, a Maju dar o tempo, né? Eu acho que para isso nós temos aqui base aérea, tem uma série de mecanismos. O município tem a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil, Foi ela não destinado atuou. recursos para uma estação meteorológica? Sim, mas só que eles não fizeram absolutamente nada, deixou ocorrer a questão. O mínimo que podia ter sido feito é avisar a população, avisar os munícipes que estariam sujeitos a um eventual risco, um eventual dano em função da alteração do tempo. Então, eu acho que nós temos que apurar assim devido e adequadamente e punir, né, com a devida responsabilidade em função da obrigação. Afinal de contas, existe a verba, se estabeleceu por lei a obrigação, se instituiu por lei a Defesa Civil para que ela atuasse, não para que fosse mais um cabide de emprego. Ô, Sidney Costa, está aparecendo mais esses equipamentos aí, essas câmeras de monitoramento, que estão espalhadas por toda a cidade. Agora precisa ver se tem alguém ali e aquela interação necessária, porque do contrário... Também vou refletir sobre isso, mas queria complementar o episódio da manifestação. Heraldo, quem está à beira-mar, é uma região como a nossa litorânea, não pode desconhecer o poder, a força do mar, das suas marés e tudo mais. Nesse caso lá, pontual, da ponta da praia, já passa a ser um programa de preocupação do próprio município, sequer, quiçá, do estado de São Paulo, em função de que vem se repetindo e cada vez mais grave aquele tipo de evento danoso naquele momento ali, naquela localidade ali da Saldanha da Gama, dessa vez invadiu quase até a Epitácio Pessoa. E já em outros tempos, já foi matéria de conteúdo programático, até de campanhas políticas, que precisariam dique a exemplo do que há na Holanda para a contenção da força do mar. Ora, se já houve bastante antigo isso, discussão de que o mar poderia vir ser necessário o controle por arquitetura humana, e hoje isso é evidente, tem que começar a aparecer, ainda há tempo de fazer alguns programas eleitorais aí, que vai acabar agora no final de setembro, há tempo de fazer aparecer de outubro, exato. Promessa? Promessa não. Estudo, dá para fazer, tem estudos antigos aí, Heraldo, é puxar da gaveta. Doutor. Tem que começar a aparecer como conteúdo programático de campanha. E o exemplo que você citou, mais importante ainda, que não coíbe a ação criminosa. O que coíbe a ação criminosa é uma engenharia de inteligência envolvendo todas as forças policiais da cidade. Mas que, quando o mau elemento, o meliante, sabe que ali tem câmara, inibe a ação dele. O exemplo que temos na região que funciona até de maneira regular é lá Praia Grande. Portanto, não precisamos ir longe para pegar um exemplo de como tem que ser feito o serviço de monitoramento das câmeras na região. É pegar lá o exemplo da Praia Grande. Muito bem. Mantovani, você que mora ali, você não mora na ponta da praia, você mora na Aparecida. Você já falou sobre isso e agora a população está cobrando, pelo menos foi as ruas, cobrar uma agilidade maior, um compromisso maior na solução, pelo menos no encaminhamento de solução desse problema. Já houve a intervenção aí, Heraldo, do Poder Judiciário já. Até isso já estão batendo. O Ministério Público está exigindo uma postura da Codesp, está exigindo uma postura da Prefeitura. A Câmara já andou pedindo. Agora foi o povo. Agora foi a população.
Eu acho que as iniciativas, até o momento, são muito calmas e tranquilas. Muito calmas e tranquilas. E o mar revolto? Parece até que gostam dessa movimentação do mar. E estão aguardando que a maré adentre, não as garagens, mas adentrem as cozinhas e as salas dos apartamentos de frente. Eles querem é isso. Querem é isso. Porque não é possível ficar calado diante do que se dá para ver lá de frente ao mar. Você vê o mar, Pacilo? Pois é. É apavorante. Pois é. É apavorante. A hora em que no canal 6 a maré começa a bater naquela ponte, aquela bonita que o Papa fez, que tem os corrimãos de metal inox bonito. A próxima vez, aquilo lá vai sair e vai lá para o posto de gasolina. Vai lá para o posto de gasolina. Onde, Mantovani? Estão brincando. No canal 6. No canal 6. Estão brincando. É tubo, vai boiando. É tubo. Não vai boiando, não. Vai rodando. Entortou como plástico aquele tubo lá. A força é grande. Então, eu acho até que por causa disso, talvez saia alguma... Não. Viu, Mantovani? Eu acho que talvez por causa disso, você tem toda a razão, eu acho que vai sair alguma propaganda eleitoral aí, a proposta de uma marina, não lá na ponta da praia, mas aqui nos armazéns de 1 a 8. Seria ideal. Uma marina? É. Seria, Uma marina municipal. Mas foi chamada a nós estamos atenção falando em disso aí. contenção. Então, lá vai ser difícil. A ironia, entendi agora. É uma Pacilo, ironia. uma ironia. Não vai haver obra Estou nenhuma falando lá com sério aquela aqui, preocupação. poxa, preocupado com a ponta da praia, Pacilo. Mas nós estamos preocupados com a ponta já- da praia. Nós estamos... Por isso que nós estamos falando da ponta da praia, defesa Sim, mas civil. caiu a ficha longe para mim, Mas cara. lá não seria marina, lá ia ser o nome lá da Argentina. O como é que é o nome? precisa é ter uma intervenção Não, lá. olha, Isso está mais do que claro. Porto Madeira. Madeiro. Porto, é esse Porto. Madeiro. Porto Madeiro. Yes. Não, mas só o Porto nome, né? Madeiro. Porque é uma coisa Seria bem isso. distinta. Seria bem mais ou distinta. menos isso. Seria isso. Isso aí o Mas Papa isso ali, ia fazer. aquilo não é obra para contenção Não é obra para saca, contenção. É, mas é que ele está falando que vai fazer uma Não, marina. é ironia, demorou para cair minha ficha. Entendi que é ironia. Ele tá... Mas foi proposta, sim, Foi uma proposta, marina. uma foi proposta mesmo? Foi. Exatamente, Foi. com Uma esse marina propósito. municipal aqui Tu tá do- brincando Não que foi municipal, proposta? não Foi, municipal, foi. não. Não era municipal, não. Bom, então foi, Era foi de particular. iniciativa, Era. iniciativa do Era o Poder pessoal- Municipal. Mas em vez de Não. estudar contenção, colocar A uma marina, marina? é. Sim, a contenção e marina, as duas soluções. As duas soluções? As duas intervenções. Interessante. Seria bonito. Queria ver isso de perto. Vale a pena. Mas vamos fazer mais um intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. Ali o cara descia da marina. Já de retorno aqui no painel regional, terceiro e último bloco, a gente vai ali com a Jéssica, já com participação dos telespectadores. Temos. O Willi está perguntando: é possível notar que a Prefeitura, nesse período de mandato desses últimos anos, ainda deixou a desejar com a Zona Noroeste, que se tornou a região que mais clama atualmente por melhorias reais e eficazes. Tanto que na Avenida Jovino de Melo, frequentadores da Igreja Santa Margarida Maria relatam que a subida da maré continua resultando em alagamentos na região. Bom, mas a pesquisa do IPAT aponta aí que o prefeito está bem cotado lá A na Zona igreja está Noroeste. toda bonitinha, asfaltozinho na frente. É isso. Ah, O canal está limpo. essa acho que é a Mas teoria. e a enchente? E daí que o canal essa- tá limpo? Mas enche a cidade inteira. Essa é a teoria do sepulcro Não é só caiado. lá, não é só lá. A enchente não é só ali. Esse meu filho não está falando direitinho. Não, eu acho que ele não foi pesquisado, é isso. Olha, ele eu não foi notei, pesquisado. eu notei. Ele, você está certo, você mora aí, você Geraldo, está Pacilo, falando a realidade. Jéssica e Botovani, eu É notei na isso. pesquisa do candidato a isso. prefeito que na espontânea vai para segundo turno. Calma, quem sabe a sociedade quer revisar. Não vai Na não. induzida deu 57,2.
Na espontânea deu 42,1. Eu acho que com 42,1 vai para segundo turno. Segundo turno é importante. O senhor dos Anéis É a aqui à minha lapidação esquerda, ali na democracia. ponta, o senhor dos Anéis disse que não vai ter segundo turno coisa nenhuma. Então, pois é, Então, ainda estamos com chance desses números mudarem. Eu acho que e não. na induzida ele é campeoníssimo. Mantovani Quando disse fala que o era nome bom dele... até parar a campanha, os demais candidatos deveriam até parar as campanhas para não fazer feio. Foi isso, Mantovani? Não, não vou tirar a razão. Não Fazem vou tirar a feio razão. mesmo. Deu Fazem 57,2 feio na induzida. Não, eu acho que nenhum candidato Vamos faz aos feio. telespectadores. Vamos. A Luísa. As obras do programa Santos Novos Tempos, que promete acabar com os problemas de alagamento na Zona Noroeste, ainda não chegou ao local. Dar café a 50 centavos e fornecer almoço a R$1 é a real assistência que a Prefeitura deveria estar focando para essa região, que tanto precisa de atenção e melhorias. Vacilo. Bom, Luísa, você tem a mais absoluta razão, porque você é moradora, sabe, sente, vê, molha o pé, molha a canela, deve molhar também a roupa. o móvel. Olha, Chega. Nós não precisamos de assistencialismo. O povo da Zona Oeste quer oportunidade. Olha, deixando Que é claro trabalho. que os arrendatários desses restaurantes populares, eles estão pagando prejuízo para fornecer o café da manhã a 50 centavos e o almoço a R$1. Isso é uma... Olha, isto é uma... Porque o governo complementa com subsídio, mas o que repassa é pouco, não cobre o custo. É claro isso. Alguém está ganhando. Alguém está ganhando. Não é possível. Nós vivemos no sistema econômico capitalista. O povo. Não, o povo está ganhando. O povo tá Alguém está pagando isso É daí. o povo que está ganhando. Então nós estamos pagando. Aonde que tem comida desse preço? Não Aonde? tem, exatamente Aonde que isso. tem Não comida tem. desse preço? É assistencialismo. Não tem comida a esse Não preço. assistência. Dá oportunidade, que é isso? não dá comida. O que é isso? Assistencialismo era feita pelo PT, em bolsa, em Não, isso comida, é igual, em sacola é igual. de comida. Só mudou a cor. Se Isso era não tem vermelho, nada a ver. agora é azul Isso e verde. não tem nada a Não, ver. só pô. mudou que a cor. É isso, pô? É assistencialismo. Jéssica, Vamos. A Mariana, ela está perguntando. A candidata Karina Vitral perdeu eleitores ao aparecer na mídia com seu forte laço e proximidade com líderes do PT, Dilma e Lula. Vocês acham que ela está sendo preparada para eleições futuras e não realmente para essa em que está disputando pela primeira vez? é uma jovem candidata, essa questão de perder voto ou não. O eleitorado que tem essa predileção pelos candidatos de esquerda, certamente vão estar com ela, vão estar com o candidato do PSOL, enfim. Mas eu não vi isso, Heraldo. Eu não vi isso. Pelo contrário, ela bateu no Del Bosco, que estava subindo. Então, Eu não tá vi, subindo, não vi como isso. não? Ela está subindo. Ela está subindo. A pesquisa ainda está em fase de crescimento mas ainda. você acha que o eleitor do PT, o eleitor da esquerda, ele morreu? Não, Então. não. Mas eu não vi, a colega telespectadora viu. Ela está em crescimento, a campanha ainda não acabou. E já passou o Del Bosco, que era marcado virtualmente como se houvesse segundo turno, quem ia disputar com o Paulo Alexandre. Exatamente essa é a pergunta da nossa telespectadora. Exatamente, está subindo. Mas, O Uriel. Como vocês avaliam o fato de uma campanha eleitoral não ter participação do movimento estudantil, da classe sindical, associações de moradores e afinal? É uma eleição municipal? Como vocês avaliam isso? Interessante, parece que não foram convidados mesmo. O Uriel levantou um aspecto importante. mas como? Parece que não foram convidados A mesmo. menina, a candidata do PCdoB, não é representante do movimento sindical? Sim, mas não estão acompanhando ela, né, Heraldo? Como não? Portanto, se vê que o movimento estudantil não é coeso, não. Como já foi no passado, lembra do centro de estudante? Que eu mesmo tive que correr de polícia lá, quando invadiram. Não foi ato de heroísmo, O que não. você estava fazendo de errado? Estava defendendo a ideia de que, pelo menos, poderíamos reclamar. A gente queria reclamar. Estava horrível demais, você não podia apontar erros do governo militar. Quando foi isso? 68, 70. E aí veio o Esmeraldo Dias, Não. o Erasmo Dias, meu Deus do céu, como é que eu posso esquecer esse senhor? Fica em paz, meu Nessa irmão. mistura de Fica em paz que Erasmo, tua missão tu já... Geraldo Geraldo, Tarquínio, tu já- Não deu certo, não. Fica em paz que tu já cumpriu tua missão, Erasmo. Mas o Erasmo já vinha de um histórico em São Paulo, que ponto é até com uma lenda, um coronel de força invulgar, violenta contra estudante, odiava estudante, porque sabia que era a maneira de reflexão, de formação de opinião, saía do meio estudantil. E eu tive que sair correndo. Eu não fui herói, não.
Eu saí correndo, fui um dos primeiros a sair correndo, mas Você ainda correu? peguei uma bala de borracha nas costas, descobri que a bala de borracha, viu, telespectador, fique sabendo, não é algo para não machucar, não. Tem uma química nela, se chegar na pele, você não cicatriza com facilidade. Eu tive que usar açúcar cristal para fechar o ferimento. Não deixa aquela química que eles passam na bala de borracha pegar na sua pele. Levei tempo, eu estava sem camiseta, porque naquela corrida acabei rasgando a camiseta. Na verdade, eu vou falar a verdade, olha. Ficou docinho. Eu rasguei a camiseta, mas não me identificaram. E saí correndo para ver se... Porque eles estavam atrás da gente, né? Você colocou? E cobriu o rosto? usavam um cacetete de madeira de 3 metros. Pegava na sua cabeça, abria no meio. Mas não tinha identificação. O policial militar do passado, que chamava Força Pública, Era não a Polícia precisava, Marítima. não precisava se identificar. Ô, Sidney, você era Black Bloc, então? Não fui Black Bloc porque a gente não se mascarava, né, Heraldo? Você falou que tirou a camisa? Não, é porque para correr ali pelas imediações, a cidade tinha também defensores de ideias contrárias àquela da liberdade de expressão, e você podia ser seguro por alguém, um senhor, por alguém. A cidade era direitista ao avanço. Nós tivemos um navio disfarçado aqui que prendia estudante e líderes sindicais aqui no Cais de Santos, meu caro. Santos era Chamava Barcelona navio brasileira. prisão. Não. Ninguém sabia disso. Sidney. Como? Raul Soares? Como não sabia? Não, na época, chefe. Na época era lá eu que já escondia sabia. por causa desses direitistas que tinham algum poder na cidade. Aliás, vou melhorar minha fala. A massa de trabalhadores que sempre construiu esse país queria reclamar. Como agora faz e botaram a Dilma para falar. Não pensa que foi aqui no Senado, que não representa ninguém. Foi a rua, tá certo? A massa era pela liberdade de expressão. E os que tinham o poder, meu caro, os que eram nomeados subventor, os que pegavam a prefeitura por indicação dos governos militares, esses eram direitistas. Era Eu acho isso. que a Dilma caiu num conchavão ali de meia dúzia. Não foi a massa, não, hein? Foi mesmo? Meia dúzia? Viu? A rua gritou e houve uma repercussão, Heraldo. Sim. O Congresso realmente não representa politicamente a sociedade brasileira para tirar ninguém. Tá. Isso é um fato. Mas eu acho que a rua queria e saiu. Agora vem um outro aí na lista, né? Não pense que ele está fora da lista. Pois é. É. Mantovani, onde é que você estava lá em 1970? Nas docas trabalhando, Eu né? sei eu onde eu estava. É? Eu sei eu. Mas não estava nessa manifestação junto com o Sidney, não, né? Eu estou surpreso aqui. Foi essa passagem agora de orientação. Orientação como Cuidado da Escapar, bala né? de borracha. fugir de bala de borracha e de cicatrizar hematoma. É, Foi duro, foi duro, isso foi é duro. muito bom. Foi duro. É muito bom. Açúcar cristal. O Sidney hoje, véspera Se superou, né? do Da independência. desfile, Hoje eu dou risada, né? Hoje eu dou risada. véspera do desfile Da independência. aí, da independência, ele mostrando aqui ao povo de Santos como faz para fugir das balas da PM. Olha, Mantovani, Não vai hoje precisar agora. eles enfrentam pau a pau, mano a mano. Porque com aquele bibico na cabeça, tadinho, dá até dó do coronel que do outro dia tomou uma pedrada. Um bibico de pano na cabeça. Coturno nem tem, um sapato Vulcabras. Na minha época, o coturno vinha até o joelho. O olho do policial você não via, era um capacete de fibra que você não enxergava o olho do policial. E o cacetete era de madeira, podia arriar à vontade, não dava nada. Ah, você acha que Hoje, esse não dói? hoje um coronel lá em São Paulo tomou uma pedrada e ainda pediu desculpa. Porque hoje a molecada vai de pau a pau. Porque eles pelo menos não têm aquela investidura do Robocop. Eles eram verdadeiros Robocop naquela época. Quando a gente via, saía correndo. Era o que deu para sobrar. Antes dava para ver os olhos do PM? Não dava. Não. Era um capacete de fibra. Ele estava falando, eu ia falar agora, mas não vai dar. Não. Eu ia falar do Corvo. Não, não dá. Ele conheceu o Corvo, não próximo. conheceu? O vereador? Mantovani, tu vai Advogado, contar, advogado. vai contar essa história num outro programa, porque nós vamos Corvo. encerrando, nós estamos encerrando. Agradeço ao Mantovani, ao Sidney Costa, Francisco Pacilo, Jéssica e a você. Estaremos juntos novamente amanhã. Muito obrigado, até amanhã. E a PM, tu não vai...